Mas trazendo aqui pra nossa bolha, né, meu jovem? Pro nosso meio cristão. O nosso tema é cristão e a política. Como é que é esse negócio, cara? O cristão pode se envolver com política? Por onde a gente começa, né? O voto do cristão pesa mais, pesa menos? Como é que é esse negócio? É sobre tudo isso que a gente vai falar agora. Então, por onde a gente começa, Lucas? No meio desse programa tão polêmico, a gente já começa com polêmica. A gente gosta disso. Pois é. Eu acredito que tem alguns pressupostos nessa discussão. Bora lá. Por exemplo, se a gente for trazer um retrospecto, anteriormente o cristão ele se envolvia pouco na política, né? Tinha muito essa coisa de que, não, eu sou um cidadão do céu, não me envolvo com política, e aí realmente nem ligava. Hoje a coisa virou, o cristão ele se envolve, e ele se envolve de uma forma até apaixonada, na maioria, óbvio, generalizando. Então teve uma virada aí. E ao mesmo tempo que a influência do cristão, principalmente o evangélico, cresceu muito no Brasil. Então, a gente falou, o Estado é laico, mas os indivíduos que fazem parte desse Estado, eles professam a fé. E no Brasil, majoritariamente uma fé cristã. E sendo majoritariamente uma fé cristã, agora políticos que antes não precisavam dialogar, agora precisam dialogar com os cristãos. Como que é? E nesse diálogo, eu vejo que outro pressuposto é que alguns candidatos, alguns políticos, fazendo a velha política, Exato. Eles extrapolam do diálogo e começam até a se passar por tal. O cara nunca pisou numa igreja, nunca abriu a Bíblia, né? Não leu nem o Gênesis, e o cara começa a se passar por cristão para usar os cristãos, né? Então, eu acho que são... E aí, em decorrência disso, ele vê os cristãos não como uma parte importante da sociedade que tem uma influência no jogo político, mas como massa de manobra. E não tem problema, o candidato que às vezes nem é cristão, ele vai ter que dialogar, ele tem que chegar perto, tem que estar próximo, ele pode nem ser cristão, mas ele tem que dialogar. Mas o problema está em olhar para a igreja como massa de manobra. Isso particularmente me deixa muito triste, né? Isso é verdade. Que faz para mim o candidato perder o meu voto, inclusive. E tem outra coisa também, Lucas, que é legal a gente comentar também sobre essa parte, porque é o que você falou agora há pouco. Antigamente os cristãos não se envolviam tanto com política, né? Não era um assunto até demonizado muitas vezes, dentro das igrejas, entre as conversas, enfim. Era proibido falar de crente político, era igual água e óleo, não se misturavam, né? Então, só que agora a gente vê uma virada nesse jogo, né? A gente vê pastores, cantores, influencers que defendem a fé cristã e se apoiam da política, né? Se apoderam da política para poder, enfim, lutar por uma causa que muitas vezes talvez não defendem exatamente a ideologia cristã, porque a partir do momento que um cristão, penso eu, né? E aqui a gente abre aqui uma conversa com você também que está escutando ou com você que está assistindo pelo YouTube. Um cristão, quando ele se candidata a um cargo público, ok, ele continua cristão, mas ele tem que entender que ele está ali para poder representar um povo que também, também pertence a outras fés, a outras religiões, que merecem o mesmo respeito e a mesma atenção e o mesmo cuidado, né? Então, não só o voto do cristão, mas também a pessoa que se candidata a um cargo público também precisa ter isso. E a gente não vê isso muitas vezes, pelo menos não são os candidatos que chegam nas televisões, nos rádios, nas mídias. Agora com a internet também deu um poder muito grande para essas pessoas, né, de alcance, de divulgação, de conquista de voto. A postura dessas pessoas também com o Estado laico, né? Eu acho que muitas vezes essa galera também perde a mão, acaba de uma certa forma por você ser cristão. E aqui a gente vai falar do nosso nicho, da nossa bolha, é óbvio, e não passando a mão na cabeça também, mas de uma forma errada, né? Impondo muitas vezes a sua fé, citando versículos, dizendo que a vitória é do povo de Deus e não é por aí, né?